paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero me dirigir na manhã deste dia deixando uma reflexão bíblica da Palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, bem conhecido entre nós, verso de número 22 em diante. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que Deus ele possa aplicar estes versículos que acabamos de ler em nossos corações. Querido, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam passar para outra margem do rio, para o outro lado. E assim ele ordenou aos discípulos. E os discípulos, ele obedecem a ordem que foi dada pelo Mestre Jesus Cristo. Eles se preparam para a travessia para o outro lado. Jesus disse: depois eu encontro vocês do outro lado. Enquanto eles se preparam para executar a passagem, Jesus ele subiu ao monte para orar parte, e estava ali sozinho. E diz que é chegado já a tarde. A tarde ela chegou, os discípulos ele começam a sua travessia e Jesus subiu ao monte para orar e ficou orando sozinho no monte. E o barco já estava lá no meio do mar, já estava no meio do mar. E o barco estando no meio do mar, de repente, ele é açoitado pelas ondas. As ondas começam a impactar no barco. Por quê? Porque o vento era contrário. O vento ele batia forte contra aquela embarcação. O vento fazia com que as águas elas ficassem agitadas de uma maneira tão grande que dava um impacto tremendo no barco. Os discípulos, eles tentam atravessar, mas não estão conseguindo, encontram dificuldade por causa do vento que era contrário. E tudo que o vento estava forte, as ondas logo ficavam agitadas e eles estavam com dificuldade para a travessia. Mas a Bíblia diz que Jesus ele desce do monte e ele começa a caminhar sobre as águas. Diz no versículo de número 25 que, mas na quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, em cima do mar. Começa a andar por cima do mar. E logo quando está próximo de se aproximar da embarcação, os discípulos ele percebem, versículo de número 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, já estamos com dificuldade, é madrugada. Estamos tentando desde a tarde atravessar para o outro lado e não estamos conseguindo. Estamos lutando contra o vento e contra as ondas. E de repente ainda ver uma pessoa, algo caminhando por cima do mar. E logo eles entraram, gritaram com medo, dizendo, é um fantasma. Mas isso nos sobreveio, é um fantasma. Mas no versículo de número 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Logo, imediatamente, Jesus, se acalmem, não tenha medo, sou eu, não tem mais. Jesus procurou logo acalmar os corações dos discípulos. E respondendo Pedro, no verso de número 28, e respondendo Pedro, disse-lhe, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Pedro, ele pede permissão e diz, Senhor, se és tu, me permita andar por cima das águas, andar por cima da dificuldade. E Jesus, no verso de número 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele pede permissão, a permissão lhe é concedida. E ele, descendo do barco, ele desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quem autorizou? Jesus. Vem. E ele desce, põe o pé sobre a água, encontra firmeza, põe o outro, encontra firmeza e começa a andar sobre as águas, por cima das águas. E começa a andar. Mas olha o que diz o verso de número 30. Mas, sentindo o vento forte, o vento ele era forte, não era um vento fraco, era um vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. O vento forte fez com que Pedro tivesse medo e começou a afundar. Existem circunstâncias na vida
que às vezes bate o desespero, que a pessoa sabe fazer, sabe agir, mas movido pelo desespero, pela aflição ou pelo medo, a pessoa esquece de coisas que ele sabe fazer e não executa, porque o medo bateu na pessoa. Ele está se sentindo fragilizado por causa do medo. Ei, Pedro começou a afundar. Pedro era pescador. Pedro, ele sabia nadar. Poderia tentar nadar para voltar para a embarcação, mas começou a afundar. Às vezes os problemas surgem na vida do ser humano, que ele sabe fazer, que ele sabe agir, mas o medo coloca uma barreira. Mas que nesta manhã possa perder o medo e enfrentar a realidade do jeito que ela é. Querido, seguindo o raciocínio do texto, versículo de número 31. No 30, Pedro ele começa a afundar e ele pede socorro, salva-me, Senhor. Você pensa que Jesus deixou Pedro afundar? De maneira nenhuma. Versículo de número 31. E logo, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não dei uma ordem, eu não pronunciei uma palavra dizendo vem, anda. Por que tu duvidaste? E Jesus conduz andando sobre as águas, ele volta para o barco, verso de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, quero trazer uma palavra de Deus na manhã de hoje. O vento, ele pode ser forte. O vento, ele pode ser até contrário. As ondas, elas estão batendo no barco com uma violência tremenda. Ei, mas Jesus é aquele que pega pela mão, o transporta de novo, caminhando sobre as águas, coloca dentro do barco e é aquele que acalma o vento. O vento está contrário, Jesus, ele vai fazer que o vento que era contrário, ele comece a ser favorável na minha e na tua vida. Acredite nesta palavra na manhã de hoje. Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E olha que coisa bem interessante encontramos dentro deste texto. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os que estavam no barco, eles começam a falar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas uma coisa bem interessante é que quando eles chegaram do outro lado, algo surpreendente, algo maravilhoso aconteceu do outro lado. Versículo de número 34. E tendo passado para outra banda, para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
E quando chegaram em terra firme, depois de passar pelaquele vento forte, pelaquela tempestade, quando eles chegaram lá do outro lado, olha que coisa bem interessante. No versículo de número 35, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor que trouxessem todos os que estavam enfermos, que trouxesse todos aqueles que estavam doentes. Como é bom servir de exemplo, como é bom. Certa vez fizer uma pergunta e dizia assim: quantas pessoas foram curadas por tocar na veste de Jesus? Eu fiz essa pergunta, eu estava em um determinado lugar e fiz essa pergunta num círculo de oração. E todos de bom alto, para todo mundo ouvir, disseram assim: que eu saiba, irmão, uma pessoa só. Aquela mulher do fluxo de sangue. Todo mundo só lembra da mulher do fluxo de sangue. Ela tocou e disseram: não conhecemos outro que tenha tocado. E a minha pergunta foi: quantas pessoas foram curadas por tocar na veste de Jesus? Não tenho um número, nem eu mesmo sei. É coisa interessante, né? Mas eu posso mostrar na Bíblia que foram muitos, dentro do texto que nós lemos. Aí quando nós chegamos no verso de número 35, diz que o povo de Genazaré começou a percorrer as cidades e trouxeram todos os que estavam doentes. Ei, tem alguém doente aqui? Vamos aqui, vem para cá. E se reuniu uma grande multidão de enfermos. E olha o que o povo de Genazaré faz. Verso de número 36, para confirmar isso. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E diz assim: e todos os que a tocavam ficavam sãos, ficavam curados. Olha que coisa interessante. O povo, o testemunho, ao ouvir a mensagem daquela mulher, chegaram ao conhecimento: olha, teve uma mulher, como é bom deixar um bom testemunho. Uma mulher foi curada por tocar na veste de Jesus, estava doente, sofria, e ela tocou e foi curada. Então, os homens usam a fé. É mais ou menos assim, eu vou usar minhas palavras. É mais ou menos assim, chegaram próximo de Jesus e disseram: eu uso minhas palavras. Mestre, não precisamos que o Senhor pronuncie palavras. Não precisa falar nada. Mas queria que o Senhor permitisse a nós simplesmente tocar nas tuas vestes. Deixa nós tocarmos. Nós acreditamos que se nós tocarmos nas tuas vestes, nós vamos ser curados. Nós vamos sair daqui sãos. E olha o que a Bíblia: rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua vestimenta, da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos.
tocaram nas vestes. Como é bom deixar um exemplo, um legado. E aquela mulher deixou um testemunho de fé. E esta fé que aquela mulher teve quando tocou na veste de Jesus, aqueles homens daquela região de Genezaré tiveram também fé para tocar e ser curado. Que Deus, na manhã deste dia, Ele possa nos ajudar a renovarmos a nossa fé em Deus, ter confiança que Ele é fiel para nos ajudar a passar sobre este vento, sobre o mar, sabendo que Jesus é aquele que está pronto para nos socorrer na hora certa, no momento certo, no tempo habilitado dele, no tempo adequado. Jesus, ele chega. Jesus é aquele que ele não prova ninguém além das suas forças, da sua capacidade. Deus, ele não vai provar você acima daquilo que você pode. Ele é fiel para nos ajudarmos a enfrentarmos todas as coisas. Que Deus, amanhã deste dia, Ele possa nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz.